Olá, galera, tudo bem? Professor Fábio com vocês para a nossa aula da semana 15 e 16. Vamos falar a respeito sobre os povos indígenas, aprender um pouco sobre os antigos povos, os povos originários que habitavam aqui as Américas, tá bom? Então vamos lá, nessa aula específica, como nós vamos falar sobre os povos indígenas, é importante compreender como esse povo habitava, né, o território, principalmente o nosso território aqui do Brasil e a nossa região. Então, há uma variação em termos numéricos, porém a gente sabe que há um consenso entre 5 e 8 milhões de índios que habitavam aqui antes da chegada dos europeus. E aqui na nossa região, litoral de São Paulo, aqui nessa parte aqui mais ou menos, nós tínhamos a presença dos tupi-guaranis. E é o alvo da nossa aula. Nós vamos falar um pouco sobre a mitologia tupi-guarani, um conto específico sobre o sopro de Tupã. Então, quem era Tupã, tá? Tupã é a ideia do trovão, o espírito do trovão, mas representava, ele era a manifestação para os tupis guaranis do Deus da criação. Então nós temos lá o texto falando, né, que o Tupã, ele criou o céu, criou a água, criou a terra e criou o homem a partir do barro, onde ele vai moldar o homem ali, né, e vai soprar na narina do homem o fôlego de vida. Então a gente já viu algo semelhante, né, em outro lugar, mas aqui a gente está falando sobre a cultura tupi, a cultura tupi-guarani. Então nós temos essa relação de Tupã e essa criação do homem que vai ali ter uma ligação com a terra, com o barro, com a origem, né? A terra sendo a origem da vida. Então a gente já consegue meio que entender o que eles queriam dizer. Então a gente vai falar sobre mitologia e o importante é saber, professor, por que tem esse monte de mitologia? Porque eram povos diferentes e cada povo tinha que entender o mundo. Imagina se você olhasse para o sol, não sabe o que ele é. Olha para a lua, não sabe o que ele é. Não sabe o que é o dia, a noite. Você olha para o mar, não sabe o que é. Você precisa de sentido, você precisa de explicação. E essa explicação, quem traz hoje para nós, uma boa parte, é a ciência, né? Mas antes, não. A única forma do homem explicar o seu mundo, entender o seu mundo, ter um sentido para as coisas que ele via, era através da mitologia. Então a gente vai ter ali os gregos com a mitologia grega, né? Os romanos com a mitologia romana, os povos nórdicos com a mitologia nórdica. Então, a gente vai ter a mitologia hindu, lá, o pessoal da Índia, né? Mitologias orientais, chinesa, japonesa. Cada povo tentando explicar o mundo que o cerca, né? O que eram esses elementos, o que eram esses astros. E a gente vai ter ali, né, uma continuação a respeito depois do Tupã haver criado, né, como o homem começa a mostrar o seu conhecimento e o domínio dos animais e como esse Deus, após a criação, ele se afasta e deixa que o homem e a própria natureza siga o seu caminho, se desenvolva, se harmonize, né, e a gente vai ter toda a história. Beleza? Eu deixei um videozinho para vocês aqui muito bom, que vai narrar essa criação, vai mostrar lá o surgimento do primeiro homem, né? Que é o pai dos povos, a primeira mulher, que é a mãe dos povos, e como esses povos, os 4 povos originais, seriam surgidos da semente amarela, da semente branca, da semente negra e da semente vermelha, que representa os indígenas. E como esses povos em algum momento se separam, mas que há uma esperança de que eles se unam e se respeitem e entendam as diferenças para que a humanidade volte e siga o seu caminho em direção a um futuro de paz e harmonia. Muito legal o vídeo, vai narrar bem ali quem eram os espíritos, quem era os deuses dentro da mitologia indígena,
que vai ensinar para a gente como é que o homem foi aprendendo as coisas, tá bom? Então vamos lá. Depois nós temos um mito de um outro povo chamado Chavante. Os Chavantes, aqui nesse mito específico, vai ter a criação do quê? Do Sol e da Lua. Então vocês vão perceber no texto a presença de coisas da cultura deles, do dia a dia deles, tá? Como o ovo de Ema. E qual que relação tem o ovo de Ema com o lago e a formação da Lua? Tá lá no texto. Dê uma lida que você vai entender. É muito legal. Tem as brincadeiras, as coisas que os índios praticavam, né? E aí essa origem do povo Chavante, chamado de Aerepudu, vai ter ali uma origem na Lua e agora do Sol, através do Buriti, que é essa planta frutífera aqui, presente na cultura deles e no território brasileiro, tá bom? Então, através do Buriti, vai dar origem aí e mais uma travessura indígena ao Sol. Olha que louco, né? Muito interessante como eles explicavam a origem do Sol, a origem da Lua. Então, depois disso, vem a nossa atividade. Aqui na questão, você vai explicar na primeira a respeito do texto Tupi-Guarani, lá do Tupã, como é que ele criou o homem, a lua, o sol, com as suas palavras. Fala como você entendeu. Você vai dar uma lida, presta atenção no que o professor já falou, e aí você coloca a sua resposta. Depois você vai explicar lá sobre a origem do sol e da lua, segundo a tradição Chavante, tá bom? Feito isso, tem uma terceira questão aqui para a gente fazer a comparação entre o que esses dois mitos, o Tupi-Guarani e o Chavante, falam. Bem facinho, ver qual delas explica mais direitinho, mais de acordo com o que você entendeu e seleciona. Aí a gente chega no ponto do saber, que vai ter a carta do chefe Seattle de 1855, carta direcionada ao presidente dos Estados Unidos, Francis Pierce, que vai falar a respeito dessa relação dos índios com a terra. A terra não vista como uma propriedade, como algo que eu posso comprar. Eu vou comprar um terreno, vou comprar uma terra para mim, é minha essa terra. Não. Os índios viam como uma parte da criação de Deus, assim como eles também eram criados. Então, a terra era uma mãe, uma irmã, o abrigo, a casa onde eles eram recebidos para viver. Então, eles não entendiam essa lógica, o homem branco, de comprar, de querer tomar a terra, de fazer essas coisas, né? E a gente vai ver na carta lá, dê uma lida que vocês vão entender como é a relação. Eu deixei uma frase do chefe Seattle aqui: a terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Voltando àquela mesma origem lá do Tupã, né? De trazer da terra, do barro. Então a gente tem essa relação aí de harmonia e de respeito com a terra e com a natureza, presente nas tradições de vários povos indígenas, ok? E aí aqui no final ele vai encerrar falando a respeito de Deus, né, que o homem branco acha que só o Deus dele é certo e não entende que Deus é um, embora vários povos enxerguem e entendam de forma diversa a diversidade de compreensão. Todos estão fazendo, de certa forma, na visão do chefe Seattle, a referência a um único Deus, né? Então, a gente começa ali a entender esse conceito da visão da religiosidade indígena e da forma de compreensão deles da relação do ser humano, que deveria ser de harmonia e respeito com a terra. Assim, nós vamos ter a atividade do ponto saber, para você perceber ali a relação do mito Chavante, do mito Tupi-Guarani, com a ideia de terra, né, dessa relação de harmonia presente na carta do chefe Seattle. Leia as opções, veja qual é a mais adequada e coloque a sua resposta, ok? Então a gente tem aqui uma frasezinha: o que é a vida? É a luz de um vagalume na noite, é o sopro de um búfalo no inverno, é a pequena sombra que corre pela grama
e se perde com o pôr do sol. Uma frase do chefe indígena Blackfoot, né, um indígena norte-americano, então que habitavam ali a região onde hoje é Estados Unidos, Canadá, né, América do Norte. Legal. Então, pessoal, reflitam aí, façam lá a atividade, participem. Qualquer dúvida, só chamar, o professor está aqui para isso. Obrigado e até a próxima aula.